Bem, vamos começar este segundo dia de evento com a conferência Case de Empreendedorismo, EMIV Segurança Eletrônica. Nós convidamos agora para subir ao palco o coordenador de mesa, o administrador Gilmar Camargo de Almeida, vice-presidente do CRA Minas Gerais. Convidamos também para vir ao palco nosso ilustre conferencista, o administrador Wallace Soares. Wallace Soares é graduado em administração pela Universidade ICES, Instituto Champagnat de Estudos Superiores, com especialização em gestão de pessoas e ênfase em programação neurolinguística. Diretor há mais de 2 décadas da EMIV Segurança Eletrônica, uma empresa líder no segmento no Brasil. Nós vamos agora, então, passar a palavra ao coordenador dos trabalhos, o administrador Gilmar Camargo de Almeida, para conduzir esta conferência. Por favor. Nosso dia de hoje, vamos iniciar com a conferência sobre o case de sucesso da EMIV Eletrônica, como já anunciado. A EMIV Eletrônica, esse case foi escolhido para o evento pelo fato, primeiro, o Wallace, um administrador. Segundo, o Wallace começou a EMIV Eletrônica ainda durante a faculdade. O curso de administração, ele foi elaborando o projeto e, ao final do curso, implementou o projeto que ele vai contar hoje para a gente a história da empresa aqui, mostrar o caminhar dessa empresa que já tem mais de 2 décadas. Então, pelo que nós combinamos aqui, o Wallace faz a apresentação do caso. À medida que ele for apresentando, quem quiser já fazer a elaboração das perguntas por escrito, faça, sinaliza para os recepcionistas, será encaminhada à mesa, e ao final ele vai atender as perguntas dentro do prazo que ele tem para atender. Pela programação, ele tem 1 hora de disposição, e teremos 20 minutos para responder às perguntas que forem encaminhadas à mesa. Vou passar a palavra ao Wallace, já foi apresentado, nosso colega presidente da EMIV e administrador. Obrigado, Gilmar. Eu preparei um vídeo que seria um pouco da ilustração do que ela faz hoje. Então, antes de passar o vídeo, eu quero dizer que no período que eu fiz a faculdade, o mestre Gilmar foi meu professor, eu tive o privilégio, eu falo que ele é um pouco irresponsável para me chamar aqui para vir falar para vocês, mas, de certa forma, essa responsabilidade eu dedico a ele, não a mim, mas depois vocês fazem as suas avaliações e se discordarem, você tem que discordar com ele. Mas eu sou, sim, muito grato, porque o Gilmar foi uma pessoa que me conduziu nos momentos de dúvidas, e eu acho que a profissão do professor, ela é extremamente fundamental na formação de todos os profissionais que o Brasil produz, porque o Brasil, acredito eu, que ele pode ser, sim, muito melhor, cada vez mais, se nós dedicarmos atenção realmente à educação. Então, de certa forma, eu estou tentando, de forma bastante simples, mas bem objetiva, agradecer a todos os professores da pessoa do Gilmar. E Célia, que está ali também, que me viu crescer, de certa forma, sempre foi muito carinhosa comigo, está aqui, e todos os colegas que são parceiros, pares nossos na administração, e que estão aqui hoje, de certa forma, tentando absorver mais informação. Eu falo que não existe a palestra ou o tema do livro, o que for ruim. Todos são bons. Uns são melhores, outros são bons. Então, tudo na vida a gente vai aprendendo. E assim a gente vai tocando. Bom, eu vou passar um vídeo que fala um pouquinho do que a EMIV faz. A EMIV é uma empresa de segurança eletrônica, onde a gente trabalha com alarmes, trabalhamos com câmeras, trabalhamos com monitoramento de eventos, enfim, toda a questão de tecnologia é o que nós fazemos. E aqui talvez vocês vão ter um pouco mais de ilustração. Ô, Léo, solta pra gente aí, Léo, por favor, o vídeo. Deixa eu passar aqui. Tecnologia, agilidade, experiência, logística, pessoas. Da persistência de 2 jovens, acreditando no potencial ilimitado de crescimento e evolução do Brasil, surgiu na década de 90 aquela que é hoje a maior empresa de segurança eletrônica do país.
EMIV Segurança Eletrônica. Cuidando do maior patrimônio das pessoas, sua tranquilidade e qualidade de vida, a EMIV presta serviços de segurança eletrônica utilizando tecnologia atualizada, equipes altamente qualificadas, atuando de forma regionalizada para atender seus clientes com a maior agilidade e no menor tempo possível. Toda a tecnologia disponibilizada pela EMIV é mantida atualizada. Planos de troca dos equipamentos para garantir a segurança dos clientes possibilitam a sua atualização com condições comerciais especiais. Tudo isso para viabilizar tranquilidade e qualidade de vida. Vários pontos estrategicamente posicionados permitem o deslocamento imediato de nossas UVAs, Unidade Volante de Atendimento, reduzindo o tempo para atendimento a qualquer ocorrência, a qualquer tempo. EMIV recebeu o selo de qualidade ABESE, Associação Brasileira das Empresas de Sistemas Eletrônicos de Segurança. A ABESE garante ao mercado que a EMIV está qualificada dentro dos mais altos padrões de excelência técnica, de gestão empresarial e qualidade. A EMIV também é certificada ISO 9001, atendendo assim aos rígidos requisitos internacionais de qualidade. Um departamento de treinamento permanente em nossas próprias instalações oferece toda a preparação da equipe da EMIV, seja para operacionalizar a moderna tecnologia disponível, seja para atendimento às inúmeras ocorrências do nosso dia a dia, ou mesmo para a eficiente gestão interna da empresa. Consulte nossos analistas de risco, engenheiros e consultores e conheça o que a EMIV pode oferecer para valorizar sua qualidade de vida, desde a orientação para compor um projeto arquitetônico de segurança planejado, com todas as instalações e com a maior economia. Conheça tudo o que nós podemos fazer para sua tranquilidade e qualidade de vida. EMIV, sinônimo de tranquilidade. Bom, aqui, obviamente, eu tentei dar uma resumida para trazer um pouco de informação e, de certa forma, essa informação para poder dar uma ilustrada. Eu vou trazer uns outros números que são, acredito que seja, esses números nós fazemos hoje, atendemos 18 estados no Brasil. Hoje nós temos em torno de 3 milhões de atendimentos feitos por ano. O que significa isso? Nós atendemos 10 mil solicitações por dia, em torno de 300 mil por mês e 3 milhões e meio média. Estou pegando base do ano passado. Nós fazemos hoje, temos filiais dentro da Belo Horizonte e a Grande BH em 19 filiais. Fazemos também 1.000 novas instalações, ou seja, nós temos 1.000 novas obras todos os meses. Nós fazemos com esses atendimentos com 258 unidades. Então, nós temos 258 entre carros e motos, caminhões, enfim, fazendo esse atendimento no Brasil todo. Nós temos em torno de 500 reprojetos por mês. São projetos de clientes nossos que solicitam novas adequações. Então, são 500 novos reprojetos. Nós temos em torno de 30 mil visitas feitas todos os meses. Então, nós visitamos em torno de 30 mil novos estabelecimentos todos os meses. Somos, na verdade, temos 48 departamentos que são divididos entre os nossos, mais ou menos, em torno de 1.500 colaboradores e atendendo o Brasil, de certa forma, bem específico em alguns estados, sendo que a gente atende fora Minas, em clientes grandes corporativos, como a cidade inteira. Bom, eu quis fazer esse cenário, porque, de certa forma, esse cenário ilustra um pouco a trajetória que eu vou começar a contar agora. Porque tudo na vida tem um início, tudo na vida tem um começo, tudo na vida tem uma dificuldade. E, de certa forma, eu vou falar um pouco das nossas, vamos falar assim, dificuldades, dos nossos tropeços, que pode ilustrar, pode ajudar e pode contribuir cada um de vocês em algumas dúvidas que vocês têm na trajetória de vida. Provavelmente aqui tem muitos que têm até muito mais experiência do que eu não tenho dúvida disso. Mas a gente vai trocando essa informação e eu acho que isso que pode realmente enriquecer cada dia mais a nossa atividade de trabalho profissional. Tudo começa
De certa forma, eu sempre falo que Deus está acima de todos nós, e é quem realmente, naqueles momentos que a gente mais tem dúvida, mais tem medo, é quem você se pega. Então, Deus sempre esteve presente na minha vida, graças a Deus. E, de certa forma, eu tenho um sócio, chamo Fred, e nós começamos junto essa atividade. Nós estávamos numa escola, e ele era pasteleiro, e vendia pastel, e eu fazia nada. Então, eu tinha realmente uma relação com uma pessoa que eu conhecia, que mexia com segurança, mas não essa segurança eletrônica, mas sim segurança física, e dali a ideia veio surgindo, e assim a gente foi fazendo esse desenvolvimento que o Gilmar extremamente contribuiu nesse início. Mas, como que isso funcionou na prática? O início do negócio era eu, o Fred, e mais uma pessoa que chamava Glenda, uma senhora super educada e muito pronta. Eu falo que ela trouxe muita contribuição para a gente, porque ela trouxe os primeiros atendimentos em Belo Horizonte falando de senhor e senhora, coisa que a gente não conhecia de jeito nenhum. Quando alguém falava senhor e senhora no telefone, a gente achava uma coisa assim, fora do comum. Mas, realmente, ela já tinha esse vocabulário. Isso nos ajudou, educando cada vez mais a nossa trajetória de atendimento. E isso foi diferente. Mas o que eu fiz? Eu e o meu sócio, tanto o Fred como eu, nós não tínhamos ainda muito conhecimento na área comercial. E eu disse para o Fred, você ou eu vai para a rua, porque um dos dois tem que ir. E fui. Foi eu. Porque nem ele sabia vender, nem eu sabia vender, então eu fui fazer o porta a porta. De certa forma, eu procurei centralizar todos os dias da minha atividade no centro da cidade. Então eu ia para o centro da cidade de Belo Horizonte, e ali eu começava a fazer o porta a porta em cada uma das ruas que ligavam aos principais núcleos centrais da cidade. Então, Belo Horizonte tem uma região que é da rodoviária, onde era a área mais central da cidade, e ali eu ia todos os dias pela manhã, começava a fazer o arruamento. Então, eu sempre pegava uma rua, e essa rua eu fazia o quarteirão dela, voltava, fazia o quarteirão do próximo, voltava, fazia o quarteirão do próximo, voltava, fazia o quarteirão do próximo, depois eu voltava fazendo o quarteirão do outro, quarteirão, até terminar. E assim, era a minha atividade todos os dias fazendo isso. Gente, mas é muito importante, porque quando eu falo isso, naquele momento, a gente tinha uma grande dificuldade de explicar quem era a empresa, explicar o que era o segmento, explicar tudo, porque era muito inovador aquela história toda de segurança eletrônica, as pessoas não conheciam. Então, eu falo que isso era realmente um obstáculo enorme. Quando a gente contrata os recém-chegados hoje em dia, muitas vezes, daí um mês, o cara começa a falar que está difícil e tal. Eu falo, hoje é difícil, não tenho dúvida que tudo é difícil. Mas é muito difícil quando ainda as pessoas não conhecem nem o segmento, muito menos conhecem a empresa. Hoje eu falo que é difícil porque tem concorrência, claro, mas naquela época não era concorrência, mas sim desconhecimento. Então, geralmente as pessoas não compram o que não conhecem. Bom, e ali eu fui fazendo a minha atividade do dia a dia. E, como se diz, né, tudo com muito zelo, com muita preocupação, mas com todas as dificuldades que a gente não tinha muitos recursos e tudo mais, mas fazia uma venda, no máximo 2 vendas por mês, e assim a gente ia tocando. Eu vou adiantar a história e vou contar num determinado momento que nós já estávamos com 2 anos e 7 meses. Como eu solicitei, anota esse número, nós tínhamos 83 clientes nessa época, 83. E aí, quando nós tínhamos 83 clientes, nós tínhamos 2 anos e 7 meses que a gente já estava trabalhando. E, naquela época, a compensação de cheque não era tão rápido como é hoje. Então, às vezes, o banco você estava com o banco furado aqui, você tinha que dar um cheque do de cá, aí você dava o terceiro cheque para um cobrir o outro, na hora que um chegava compensando o outro, e ficava aquela ciranda louca, né? Então, você tinha dificuldade do financeiro, você tinha dificuldade do mercado, você tinha dificuldade da administração, que também era um desconhecimento total para mim e para o Fred. Enfim, você tinha todas as dificuldades. E ali a gente já estava passando aqueles momentos mais, vamos falar assim, da curva do desespero mais alto possível. E aí, eu estava fazendo esse arruamento, e quando isso por volta de 5h30 da tarde, eu cheguei numa loja de produtos japoneses, que vendia produtos de comida japonesa. E eu entrei nessa loja, e quando eu entrei nessa loja, isso era em torno de 5h30 da tarde, depois de 23 dias que eu já não fazia nenhuma venda, depois de dizer que nós estávamos há 2 anos e 7 meses, assim, absolutamente com aquela sensação de falar, vamos desistir, e de repente eu entrei, e quando eu entrei nessa loja para oferecer para essa senhora,
no final do dia, cansado, já tinha feito mais de 80 visitas no dia. Para vocês terem uma noção, hoje a gente exige que cada colaborador da área comercial faça em torno de 5 propostas. Naquela época, eu dificilmente voltava sem 50, 80. Então, realmente eu falo que é bem desproporcional o que a gente solicita hoje. E eu já estava lá sei lá, 82, 83, quase 100 visitas do dia. E entrei. Quando eu entrei, me sai uma japonesa lá de dentro, desse tamanhozinho, mais brava, que parecia um monstro. E aí ela sai e vira para mim, fala que não desejava nem um pouco do produto que eu estava oferecendo, não quis me escutar, em momento algum quis perceber o que eu estava falando, e foi me levando para fora da loja. E me levou para fora da loja, eu obviamente não insisti, porque eu vi que realmente seria indelicado da minha parte, e eu coloquei a mão na cabeça, falei, 5h30 da tarde, 2 anos e 7 meses, toda a dificuldade passada até agora. E eu cheguei à conclusão que eu falei, quer saber? Eu vou voltar para o escritório, vou falar para o Fred que a gente deve realmente desistir desse negócio e parar, porque o buraco nosso está ficando cada vez maior e, de repente, pode ser que no momento a gente não consiga recuperar mais isso. Aí, eu continuei andando na rua, e o escritório nosso era muito próximo de onde eu estava, porque geralmente eu fazia esse arruamento e tentava, sempre caminhando para o final do dia, chegar no escritório para poder conversar com o Fred, dizer como é que tinha sido o dia, perguntar como é que foi o dele e tal, e a gente fazia aquela repassada do dia ali. Aí eu atravessei a rua, e eu, de certa forma, perguntei, eu pergunto a vocês, quando eu estava para atravessar a rua, o que vocês acham que aconteceu comigo, quando o sinal que estava fechado abriu? O que vocês acham? O Gilmar falou que não podia perguntar, mas pode falar. Não precisa só anotar, não. O que vocês acham que aconteceu comigo quando eu ia atravessar a rua? Você acredita que todo mundo acha que alguém me atropelou? Mas estou aqui, né? Atravessei a rua. Só isso, atravessei a rua. Pronto. Aí que eu falei da história da sinapse. Tem gente que não dá muito valor na sinapse, mas na hora que eu atravessei a rua, eu automaticamente, do outro lado da rua, o que aconteceu comigo? Eu continuei fazendo porta a porta. Continuei no porta a porta, e isso já era 5h30, e continuei novamente, fui indo. Aí passei mais um pouquinho, na próxima esquina tinha uma loja de carros importados. Naquela época, o Brasil, poucas marcas de carro importado existiam. Sempre existiam há muitos anos a BMW, sempre existiu Mercedes, mas naquela época a Suzuki, Nissan estavam começando a vir para o Brasil, e ali tinha uma concessionária de automóvel, Suzuki. Eu cheguei na porta, e quando eu entrei na porta, tinha um segurança de todo tamanho. E eu falo, tem gente, às vezes a gente fala que experiência não é importante, a experiência é muito importante. Imagina eu vendendo segurança para um segurança. Virar para o segurança e falar que eu ia colocar um sistema de segurança eletrônica, ele ia perder o emprego no outro dia. A chance era 0 de ele me contratar. Certo ou errado? Certo ou errado, gente? Nós estamos com sono ainda ou já acordamos? Certo ou errado? Difícil faria isso, né? Bom, o que aconteceu? O segurança já veio falando comigo que não era para poder, de certa forma, que não tinha interesse, mas na mesma hora veio o gerente da loja. E esse gerente da loja, ele veio andando e me perguntando o que eu desejava. E eu falei para ele que eu trabalhava com segurança, que eu queria oferecer o produto para ele. Já na mesma hora também ele foi negativo e disse para mim que não tinha interesse, mas que quem tratava isso era o chefe dele, que trabalhava na matriz da empresa em tal lugar. E eu, naquele momento, eu virei para ele e realmente anotei o endereço e fui seguindo. Fui seguindo, e vi que não tinha muita gente de conversar com ele ali. Fui embora para o escritório, já tinha dado 6h30 da tarde, enfim, fui embora. Cheguei lá, nem lembrei de falar com o Fred, que a gente deveria desistir, em momento algum pensei nisso novamente, esqueci, e no outro dia eu marquei essa visita. Bom, quando eu marco essa visita, eu consegui falar com a secretária da pessoa que era dona daquela empresa. E aí, eu marquei a visita para daí a 15 dias. Então, vamos adiantar a história. Passaram-se 15 dias. Chegou o dia da visita. Fui até lá. Cheguei lá. Esse cliente é um dos clientes mais céticos que eu conheci na minha trajetória toda profissional. Mais cético. O cara que menos acreditava em tudo que eu falava. Aí eu cheguei, me apresentei. Ele chamava Clemente de Faria. Talvez algum de vocês já ouviram falar do nome dele. É uma família muito tradicional e muito conhecida, inclusive. O vô dele, o pai dele foi um dos fundadores, o Banco Real é da família dele, enfim. E ele, ali, muito cético, falando que eu trabalhava com segurança. E quando eu falava segurança eletrônica,
naquela época, era realmente, hoje provavelmente não deve ter ninguém que tenha aproximadamente 18 anos de idade, não tem alguém com 18 anos de idade aqui? 18? Não, né? Bom, eu sempre pergunto, quando eu faço essa apresentação, para alguém que tem 18 anos. E qual que é a resposta, geralmente? Quando essa pessoa levanta a mão, eu pergunto, você conhece, já usou um orelhão? As pessoas, geralmente, com 18 anos, falam assim, já usei algumas vezes. Ok. Você usou orelhão usando um cartão? Ela falou assim, usei um cartão. Você conhece uma ficha de orelhão? Geralmente, quem tem 18 anos não conhece uma ficha de orelhão. Os homens, geralmente, falam assim, eu conheço, é lógico, você joga sinuca. Aí, com certeza, a gente conhece. Mas, de certa forma, as pessoas não conhecem. Então, era mais ou menos se eu estivesse vendendo ficha de orelhão para uma pessoa de 18 anos. Ou seja, era absolutamente difícil o entendimento do que era segurança eletrônica. As pessoas achavam que segurança eletrônica era um robô. Que a gente vendia, que a gente ia colocar um robô lá, que a pessoa ia fazer algum movimento, enfim, era alguma coisa desse tipo, então ninguém entendia muito bem o que era. E eu falando para o Clemente, eu trabalho com segurança eletrônica. Segurança eletrônica já é um mecanismo usado no mundo inteiro. Os Estados Unidos tem mais de 83% naquela época dos patrimônios potenciais usando um sistema como o nosso. No Brasil ainda está começando agora, mas com certeza a tendência do mercado é muito grande para isso, porque o Brasil ainda estava numa trajetória de abertura de mercado, abertura de importação, então começou a trazer tecnologia para o Brasil e essas tecnologias proporcionaram esse tipo de serviço. E aí, de certa forma, o Clemente, não, mas eu gostaria muito de agradecer, não tenho interesse em momento algum, eu tenho a segurança lá e tal. E quando eu falava o nome da nossa empresa, aí que assustava mais ainda, porque a gente não tinha conhecimento absolutamente nenhum. E, de certa forma, isso era realmente um outro obstáculo gigantesco, falar sobre o segmento e falar sobre a marca, enfim. Mas ele agradeceu, muito obrigado, Wallace, eu não tenho interesse, eu gostaria de dizer que eu já tenho uma segurança lá, que eu estou absolutamente confortável com ela, estou bem tranquila com ela. E eu falava, Clemente, eu tenho certeza que o senhor precisa. Você tem um patrimônio que hoje você precisa de uma segurança eletrônica, você tem um guarda hoje que você tem um custo que você não tem necessidade de ter esse custo. E ele, muito obrigado, eu não tenho interesse e tal. Eu falei, senhor Clemente, o senhor tem que colocar lá um produto de segurança, porque eu tenho certeza, você vai colocar um sensor na sua loja. Imagine esse auditório. Imagine que isso aqui é a concessionária dele. O senhor vai colocar sensores próximos às portas, próximos às áreas de vidro que o senhor tem. Se por acaso alguém entrar lá dentro, esses sensores irão detectar. Em consequência disso, ele vai enviar uma informação para a central da empresa, e a central da empresa vai tomar as providências que foram pré-estabelecidas com o senhor. E naquela época, vocês já viram um Fusca aqui? Viram um Fusca aqui? Vocês viram o Fusca no vídeo? Viram? Ok, depois eu vou mostrar a fotografia do Fusca. Mas esse Fusca era o carro que eu e o Fred começamos o negócio. Só que eu falava que era uma viatura. Eu não falava que era um Fusca. Eu sempre disse, ninguém precisa mentir na empresa. Mas, às vezes, você tem que dar fazer uma marketada nesse negócio todo. Então, falar que era uma viatura era uma forma de falar diferente. Então, eu não estou mentindo que era uma viatura. Menti? Pronto, é isso aí. Então, naquele momento, eu falava que a nossa viatura ia fazer o atendimento dele. Pronto, então, tá bom. E aí, ele, na mesma hora que eu falava para ele da viatura, ele, muito obrigado, não tem interesse. O senhor Clemente, eu tenho certeza que o senhor precisa. Porque o senhor tem um segurança físico lá armado, e não há necessidade nenhuma de ter uma segurança física armada, sendo que o senhor pode trazer para dentro do seu negócio muito mais economia. E nós que somos administradores, uma das coisas que mais nos cobram é o que numa empresa? Ser mais competitivo. E uma das formas de ser mais competitivo é termos as contas mais enxutas possível, para que a gente possa realmente ser uma empresa competitiva. E aí, como é que você faz com um empresário que, de certa forma, faz com que ele tenha atenção ao seu produto? Mostrar o custo versus benefício. E aí eu perguntei para ele, falei, Clemente, quanto que o senhor gasta de segurança na sua empresa? E ele falou comigo, 12 mil reais. Eu falei, 12 mil reais? Eu falei, 12 mil reais. Naquela época, o nosso sistema custava por mês 120 reais. E aí, quando eu falei para ele, que ele me perguntou o preço, eu perguntei para ele quanto custava a segurança dele, ele me perguntou o preço do meu produto, eu pensei que a coisa ia ficar o quê? Boa. Naquele momento, em vez de eu perguntar para ele, como você mesmo disse, ele facilitaria o negócio, ele falou assim, você está louco, como é que eu vou comprar um negócio que custa 100 vezes mais barato? Nunca que eu vou acreditar que a minha segurança vai estar segura, a minha empresa vai estar segura com um produto que custa 100 vezes menos. Bom, e tudo que eu fazia para falar que era diferencial, tudo que eu fazia que era para falar que era melhor, para ele cada vez mais era mais difícil, era mais complicado e pior. Bom, eu virei para ele e falei, mas senhor Clemente, me responde uma coisa, qual é a sua preocupação
falei assim, Wallace, eu tenho um segurança lá, sou feliz com ele, tenho convicção que ele realmente toma conta do meu negócio, do meu patrimônio, e de certa forma, eu tenho esse custo, mas ele é realmente necessário para mim. Eu falei, mas necessário por quê? Você já imaginou, Wallace, se roubaram um carro lá? Aí, na mesma hora, começa a vir a objeção. E eu sempre falo que toda objeção, ela é um sinal de compra. Toda objeção é um sinal de compra. Imagine você que, a partir do momento que você tem uma objeção, é só você conseguir responder aquela objeção que você vai para a próxima. E assim sucessivamente. Na hora que ele falou que se roubasse um carro dele, eu perguntei para ele, Clemente, quanto custa um carro seu? Ele virou para mim e falou assim, Wallace, os preços médios do meu carro custam em torno de 30 mil reais. Se você pegar 12 mil reais e multiplicar por 12 meses, você vai achar 144 mil reais. Então, se você achar 144 mil reais, eu posso fazer uma conta com vocês. Vamos lá, me ajudem aí, por favor. Se nós pegarmos 144, e em vez de eu dispensar, eu falei com ele, senhor Clemente, nós vamos dispensar o segurança da sua empresa, você vai pegar os 12 mil reais que o senhor gasta, e vai depositar esses 12 mil reais numa conta, e vai deixar guardado esse dinheiro, para que caso haja algum problema de roubo de algum automóvel, o senhor vai pegar esses 30 mil reais e vai comprar o carro que houver, que for roubado. Está claro para o senhor? Ele falou, está claro. Então vamos lá, 134 menos 30 vai dar 114. Roubaram um carro. Mas vamos imaginar que o senhor Clemente é um rapaz, um senhor bem falta de sorte, que roubaram 2 carros. Então, tira 114, vai ficar 84 mil. Ele está no lucro ainda ou não? Está ou não, gente? Ele está no lucro de 84 mil direto no bolso. Ele pagava aquela despesa, ele não tem aquela despesa mais. Bom, mas vamos imaginar que ele tem muita falta de sorte. Roubaram 3 automóveis dele. Então, ele foi para 54 mil. Ele está no lucro ainda ou não? Pronto, ele está no lucro ainda. Mas vamos imaginar que realmente ele é aquele que o raio cai 4 vezes na casa dele, na cabeça dele. Então, roubaram 4 automóveis dele. E ele ficou ainda com 24 mil depositados. Ele está no lucro ainda ou não? Quantas vezes vocês já ouviram falar que uma concessionária de algum automóvel no Brasil foi roubado mais de um carro por ano? Ninguém ouviu? Eu já ouvi. Um ou outro, acontece. Mas e 2 carros no mesmo ano? Já é mais difícil. E 3 automóveis? Mais difícil ainda. E 4 automóveis? Mais difícil ainda. E isso há praticamente 20 anos atrás? Mais difícil ainda. Mas existe, eu já vi. Só que só em filme de 007, em filme de Velozes e Furiosos, que as pessoas saem da vitrine com os carros e vão embora. Ou seja, então, quando eu mostrei isso para ele, na mesma hora, eu fiquei esperando ele falar comigo o quê? Aonde eu assino. Alguém falou isso aí, aonde eu assino o contrato. E ele disse para mim, falou assim, Wallace, mas realmente eu não tenho interesse. Exatamente essa foi a sensação que eu tive. Eu falei, mas esse cara deve estar... Ele não deve saber fazer conta, só pode, mas não posso imaginar que uma pessoa não sabe fazer conta administrando uma empresa desse tamanho. Aí, eu realmente falei, senhor Clemente, mas qual é a dificuldade que o senhor tem de perceber que existe uma importância, que o senhor pode fazer realmente essa troca, que o senhor vai ter uma economia? Olha, eu me sinto absolutamente seguro, com essa segurança. Gente, e aquilo ali já estava passando mais de 1h30. Na verdade, se eu for contar essa história, eu ia contar com mais riqueza, mas eu não tenho tanto tempo assim. Mas e ele falava o tempo todo comigo, não, 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 não. E tudo que eu falava era não, ele não queria, não entendia, não gostava, não achava certo e pronto. E ali ele foi levantando da sala, ele levantou, estávamos sentados, ele levantou, e aí eu sentado fiquei, e ele levantou, como quem diz, né? Você não vai embora? E aí ele foi, obviamente eu levantei também, e ele falou, olha, você me desculpa, mas eu tenho que sair, porque eu tenho uma reunião agora. Eu falei, Clemente, mas o senhor tem que comprar esse produto, eu tenho certeza que isso é importante para o senhor. Eu tenho certeza que isso aí realmente atende a sua necessidade. No mundo inteiro já se usa isso. O senhor precisa disso hoje. As concessionárias do mundo inteiro têm um sistema de segurança eletrônica. O senhor não precisa ter um guarda lá, é só colocar os sensores, um teclado, e isso vai estar ligado à nossa central. Se por acaso alguém entrar lá, vai arrombar, vai dar o sinal de arrombamento, vai cair na nossa central vai mandar a nossa viatura, não precisava falar que era um Fuscão, mas vai entrar uma viatura lá que vai chegar lá e vai fazer o seu atendimento. E ele, Wallace, muito obrigado, eu me sinto super tranquilo e satisfeito com o meu serviço hoje, não tem interesse, e você me dá licença, e foi andando comigo. E foi andando, e foi me levando para a porta. E ali, ele foi me levando para a porta, e eu fui junto com ele. E eu fui virando para ele, senhor Clemente, mas eu acho que, com certeza, o senhor poderia comprar o produto nosso. E ele, muito obrigado, Wallace, eu não tenho interesse, realmente eu preciso ir para a minha reunião, você me dá licença. Aí ele passou na minha frente e foi andando. E foi saindo da sala. Eu virei para ele e falei, senhor Clemente, eu vou te esperar aqui, eu posso esperar o senhor? E ele,
falou, ô Wallace, eu não gostaria que você me esperasse não, mas se você desejar esperar, espera. Pronto, saiu, foi embora. E eu fiquei lá quietinho, sentado na cadeira. Passou uns 40 minutos, me chega o Clemente. Aí ele olhou para mim e falou para mim assim, você está aqui até agora? Eu falei assim, Clemente, eu tenho muito mais certeza que você precisa desse produto do que qualquer coisa. Agora eu só tenho que te convencer. Ele falou assim, você não vai me convencer, não tem o menor interesse nesse produto, não tem sentido ter isso. Eu falei, Clemente, eu não consigo conceber que você não percebe que você vai ter uma grande economia, você tem segurança, você não tem problema, que não tem como, se um ladrão entrar na sua empresa e de repente ele for lá e roubar, naquela época, sei lá, um CD, um toca-fita, o que for, você está no custo, você está com 144 por ano para você gastar. Aí é conta matemática sua, você vai fazer a conta do risco que você tem. Bom, e naquele momento, e ele, não, muito obrigado, não tem interesse e tal. E aí, perdão? Pode falar. E aí, de repente, naquele momento, eu virei para ele e falei, Clemente, eu acho que o senhor deveria realmente implantar esse sistema, porque o senhor faz um teste, o senhor compra, se o senhor não gostar, não, Wallace, muito obrigado. Gente, eu queria que vocês me ajudassem agora. O que vocês acham que podia acontecer? Por que o senhor Clemente não queria comprar de mim de jeito nenhum? Tinha algum problema, qual que era? Eu estou mostrando o custo-benefício, o serviço funciona, o negócio era realmente viável para ele, como é viável hoje, mas tudo bem que ele não conhecia. Por que você acha que ele não queria comprar? Desconhecimento, pode ser. O que mais? Seguro? Perdão? Não entendi? Tudo bem, será que eu fui demais, né? Insisti demais? Pode ser também. Passei do limite, né, da insistência? Pode ser. O que mais vocês acham? Barato? Também achei que podia ser, eu acho que eu assustei com um preço tão barato para ele. O que mais? Perdão? Cultural? São barreiras, né? Tudo isso, eu acho que eram fatores, mas quando você vinha com uma conta dessa, eu não tenho dúvida que nenhum administrador aqui dentro teria coragem, de certa forma, se tivesse um pouco mais de firmeza, de analisar o fato, de dizer o seguinte, não faria essa economia. Eu acho que é totalmente viável. E vocês que administram empresas, que estão aí dentro das empresas trabalhando, podem dar essa sugestão, contrato de segurança eletrônica. De preferência, se for para a pandemia, eu vou achar ótimo. Mas tudo bem. E aí, eu virei para ele e falei com ele que eu achava que realmente era importante, mas ele falava que não. E aí eu falei com ele, Clemente, vamos fazer um teste, Clemente. Vamos colocar esse tema, muito obrigado, Wallace, não tem interesse e tal. Eu comecei a achar que realmente só tinha uma coisa. Só tinha uma das coisas que vocês disseram aqui, todas elas eu acredito sim, mas só tinha uma que ia mais além que isso. Ele podia, só tinha uma coisa. Vocês não têm mais nenhuma ideia, não? Degustação, mas você não acha que teria, qual seria o motivo pelo qual eu estava tendo tanta objeção? Só tinha um fator que eu acho que eu cheguei à conclusão que podia ser. Demissão do funcionário, é por aí. Pegou o faro. Chegou, o tubarão chegou no cheiro do sangue. Nepotismo, não. É quase um nepotismo. Não, eu acho um pouco mais. Só que eu acho que podia ser? Só podia ser que ele era namorado de segurança. Só tinha essa possibilidade. Não podia ter outra. E aí, contra amor, não tem preço. Então, não tem custo que faça justificativa para isso. Certo ou errado? Eu pensei que só poderia ser isso. Então, tá bom. Claro que não, né? Mas vamos analisar que só podia ser isso, não tinha outro caminho. Então, eu ali já estava praticamente mais 40, 50 minutos, quase uma hora já de novo na segunda tentativa com ele, e ele não, e eu tentando, e ele levantou de novo. Levantou de novo, ele estava ficando impaciente, e foi me levando de novo para a porta. E eu fui andando com ele de novo, fui andando. Aí fui andando. Aí eu virei para ele e falei, Clemente, eu acho realmente que você devia colocar, Clemente, você não tem o que perder, faz um teste, coloca, degusta, faz o que você puder fazer. E ele, Wallace, muito obrigado, eu não tenho o menor interesse, não tenho tentativa, não quero, muito obrigado, aquela coisa, pelo amor de Deus, me dá licença que eu não quero. E aí ele, tá bom, tudo bem, eu fui andando. Aí ele veio até a porta e me levou, muito obrigado, Wallace, você, Clemente, você tem certeza, você não quer não, Clemente, não tem hipótese alguma de desejo nenhum? Não, Clemente, não tem. Wallace, não tem, muito obrigado e tal. E aí me levou para a porta e eu fui para a porta. E ele virou de costas, muito obrigado, tchau. E aí quando ele virou a porta, eu voltei para a porta e falei, ô Clemente. Virei para ele, ele falou, o que foi, Wallace? Eu falei assim, ô Clemente, coloque esse sistema de segurança, por favor.
Ele falou, Wallace, realmente eu não tenho interesse nenhum em colocar esse sistema de segurança. Eu falei, Clemente, então vamos fazer o seguinte, mas coloca então de graça. E aí, naquela hora, ele falou, Wallace, eu não tenho interesse. Mas, Clemente, por favor, de graça. Eu falei, Wallace, então tá bom, para você parar de me encher, por favor, coloca o sistema então. De graça. Aí também o cara é foda, mas tudo bem. Bom, e aí naquele momento, eu voltei, peguei o endereço certinho, tal, passei para o Fred era o responsável pela instalação. O Fred é responsável por tudo, né? Não tinha mais, era eu vendendo e ele por resto de tudo. Aí, pronto, cheguei lá e falei, Fred, tá aí, por favor, faz a instalação. Ele falou assim, mas vai faturar? Eu falei, não é para faturar. Mas não é para faturar ainda? Não é para faturar. Mas essa dificuldade toda ainda não é faturar? Eu falei, não, vamos mais uma aí, vamos tentar ver o que dá. Pronto. E ali, aquelas coisas da dificuldade do dia a dia. Pronto. Gente, instalamos o sistema do moço, do seu Clemente. Instalado o sistema dele. Para eu não me perder, na cronologia da história, eu vou contar para vocês que em torno de 15 dias depois, estava instalado o sistema dele, houve um disparo do sistema dele, durante as 4 horas da manhã. Aí o Fuscão foi lá, a viatura chegou lá. Beleza. Mas, enfim, naquela época, a gente tinha, a Glenda, que era responsável pelo monitoramento, ela todos os dias ela me falava, Wallace, aconteceu isso, aconteceu aquilo, porque naquela época, gente, não acontecia quase nada. Então, eu posso fazer uma brincadeira aqui, se vocês não me importarem. Na verdade, quem é que tem chifre na vida? Só quem tem namorada ou namorado, certo ou errado? E só tinha problema para resolver quem tem cliente. Então, a gente tinha muito pouco problema para resolver, também tinha pouco cliente, então não adiantava nada. Então, o sistema disparava muito pouco. Então, disparava quantas vezes? Sei lá, tinha um disparo por semana, mas então aqueles disparos acabava que nós conhecíamos todos esses disparos. Nós atendemos hoje de ocorrência mesmo, 2.000 a cada 24 horas, 2.000. Praticamente nós atendemos quase que o dobro do que a própria Polícia Militar atende no estado nosso. Nós atendemos praticamente o dobro de ocorrências que eles atendem. Então, naquele momento que eu estava contando para vocês a história que passaram-se 15 dias e houve um disparo, a Glenda me contou. Wallace, houve um disparo ontem, às 4 da madrugada. O vigia, lembra do vigia que estava lá, aquele grandão? O que eu achei que era namorado? Ele ele fez pior. Ele saiu da empresa, armou o sistema, colocou uma cadeira atrás e foi embora. Veio um vento, o vento abriu a porta e o sistema também ele detecta mudança de temperatura. E aí o sistema disparou. Caiu na central da empresa nossa, da EMIV. A Glenda pegou o telefone, ligou para as pessoas que estavam estabelecidas para serem contactadas e ali a viatura, o Fuscão, foi para o local. Ocorrência atendida, da forma mais eficiente possível. Beleza. Ela me contou isso, eu já estava com isso na minha cabeça. Beleza. Pronto. O telefone, eu conto isso porque eu sempre falo que é muito importante a gente fazer algumas comparações. Quando a gente usava, eu sempre acreditei que o melhor marketing que existe é aquele marketing que as pessoas não preocupam com ele e que gasta muito pouco, mas tem que usar a capacidade de raciocínio. E como quem não tem recurso, tem que pensar. Naquela época, a gente comprou 5 aparelhos telefônicos e deixamos na mesa da Glenda. Então, a Glenda, quando o telefone da empresa tocava, ela atendia, como é feito o atendimento até hoje. Muito bom dia, EMIV. E a pessoa queria, de repente, o cliente queria falar no departamento de faturamento. Então, ela pegava o telefone, transferia para o ramal do departamento de faturamento. Mas era ela mesma que atendia. Só que a gente transferia para um outro ramal, que não era faturamento. A gente transferia para o ramal de telemarketing. E aí o telemarketing atendia, era ela mesma. Departamento de telemarketing, bom dia. E ela, não, eu queria falar no faturamento. Só um minutinho, caiu no ramal errado. Transferia de novo para mais um outro departamento de operações. Departamento de operações, bom dia. Mudava um pouquinho a voz. Aí, não, eu quero falar no faturamento, só um minutinho, caiu no ramal errado. Enfim, transferia para o quinto, passava pelo menos umas 4 vezes, tinha que passar. É obrigação de cada ligação passar para uns 4. Isso a gente queria mostrar que a empresa era o quê? Grande. A empresa tem muita gente. Mas eu não estava mentindo em momento algum. Ela era responsável pelo monitoramento, pelo operacional, pelo departamento de telemarketing, por tudo. É isso que é importante, não precisa mentir, não. É só mostrar o que você faz. Tem gente que é muito bom administrador, mas não conta que é bom administrador, tem que mostrar que é bom. Enfim, então tá bom. Aí, naquele momento, o telefone da empresa tocou.
por volta de 11 da manhã, eu estava lá. E aí, quem que era? Clemente, ligando para a empresa. E eu, naquela hora, virei e a Glenda atendeu o telefone. E quando ela atendeu o telefone, procedimento para todo mundo. Eu queria falar, só um minutinho, por favor, vou transferir para ele. E ela botou ele, jogou ele para o telemarketing. O telemarketing jogou ele para o faturamento. O faturamento jogou ele para a cobrança. A cobrança jogou ele para o departamento de operações. E eu estava quase perdendo a paciência e jogou para mim. Aí, na hora que jogou para mim, eu atendi o telefone. Ô, Wallace! Ô, senhor Clemente, como é que vai, Clemente? Nossa, Wallace, que dificuldade de falar com você. É, muita gente aqui, Clemente, é coisa de doido, isso aqui é uma loucura, muita gente trabalhando e tal. Enfim. E ali, falei com o Clemente. Clemente, Wallace, deixa eu te contar uma coisa. Você sabe me dizer se você poderia dar um pulo aqui para conversar comigo? Não, perdão. Ele falou para mim primeiro o seguinte, ele falou assim, Wallace, você ficou sabendo que houve da minha ocorrência? Eu falei assim, que ocorrência, Clemente? Vocês acham que eu ia falar que eu sabia? Claro que não. Uma empresa desse tamanho, com tanto cliente, com tanta ocorrência, você acha que eu sou louco de falar que eu tinha tanta ocorrência? Claro que não. Virei, Clemente, não, eu não estou sabendo não, mas não tem problema não, procuro saber aqui agora. Não, Wallace, não precisa saber nada não, fica tranquilo aí, é só você realmente, eu queria falar com você pessoalmente. Eu falei, tudo bem, Clemente, então, o senhor deseja que dia? Ele falou assim, amanhã. Eu falei, perfeitamente amanhã. Que hora o senhor quer, Clemente? Ele falou assim, pode ser amanhã às 9, Wallace? Clemente, 9 não dá. 9 não dá. 9 não dá, não. Ué, tem que valorizar o meu passe também, né, pô? Não é assim também, tudo pode. Bom, aí eu virei para ele e falei, Clemente, é o seguinte, às 9 não dá, porque eu vou estar num cliente aí perto de você. A empresa sede dele era próxima à Fiat, a fábrica da Fiat lá em Belo Horizonte. Eu virei para ele e falei assim, ó, 9 horas eu vou estar próximo, eu vou estar na Fiat. Mas 9h30 eu estou aí, antes que ele fale que também não queria, né? Mas 9h30 eu estou aí, tá bom? Não, tá ótimo. Mas quem falou que eu estava indo na Fiat? Eu não estou mentindo não, mas o trevo de virar para ir para a empresa dele passa na porta da Fiat. Então 9 horas eu ia estar na porta da Fiat. Certo ou errado? Eu estou mentindo? Eu só estou fazendo um marketing da história. Então pronto. Ali, virei para ele e falei que estava na Fiat. Aí imagino eu na cabeça dele pensando o seguinte, nossa senhora, só eu que não comprei, até a Fiat já comprou desse cara e só eu que estou sem comprar esse negócio. Então, enfim. E ali, fui embora. Passei lá, cheguei 9h30. Vocês acham que eu cheguei lá que hora de verdade? 8h30, né? Eu não dormi, fiquei lá a madrugada inteira em pé, esperando. Logo que deu 9h30 da manhã, estava eu lá na porta falando com ele. Tá bom. Aí eu falei, Clemente, então a história é o seguinte. Bom dia. Aí eu cheguei, obviamente ele estava super diferente comigo, super alegre, super satisfeito e tal, brincando comigo. Ô, Wallace, tudo bem, tudo jóia, que ótimo, maravilha, e não sei o quê, e conversa vai, conversa vem, e batemos papo, enfim. Aí, eu até andei um pouco para frente aqui, porque eu queria mostrar para vocês, reviver os números, mas eu acho que está bem claro que nós já falamos. Essa aqui era a primeira central nossa, tá vendo ali, ó? A Glenda, na verdade, ela está aqui, ó. A Glenda está aqui no cantinho, aqui, porque a foto eu acho que não pegou a Glenda não, está aqui no cantinho. Esse aqui é figurante, só para tirar foto. Então, que era um computador só que funcionava, o outro só era uma tela para poder mostrar que tinha ali. Então, o que acontece? Aí, aqui eu contando, ele virou para mim e fala para mim assim, Wallace, eu gostaria de saber se você pode, por gentileza, instalar esse produto seu em 13 empresas para mim. Jesus. Na hora que esse homem falou para mim, 13 empresas. Vocês lembram que eu pedi para vocês anotar o número de quantos clientes nós tínhamos naquela época? 83. Obrigado. Quantos por cento representava o crescimento da empresa naquele momento? 17%. Na hora que esse homem falou comigo, 17% de crescimento num dia. Para um Brasil que crescia, talvez nem 1%, 2%. 17% num dia. Eu falei, meu Deus do céu, que loucura. Eu falei, ele falou assim, olha, quanto tempo você gasta para instalar esse sistema seu em 13 empresas para mim? Vocês acham que eu respondi o quê? Lembra que o Fred, meu sócio, gastava praticamente uma instalação um mês. E ele ficava lá com a chave de fenda, apertando, com a furadeira. Quando não pegava um cano de água, que a gente ia ficar segurando lá e gritando para a gente ir lá buscar ele, porque ele estava com um cano, que tinha acabado de furar um cano de alguém. Enfim, ele gastava praticamente um mês para fazer uma instalação. Você já imaginou eu virar para o Clemente e falar, Clemente, para eu instalar 13 contratos para o senhor, eu vou gastar um ano. Você já entrar numa loja para comprar uma roupa e falar assim, você faz bainha, daqui a 6 meses passa aí para pegar seu vestido? Comprar um celular e falar, daqui 4 meses, você vai vir cá que eu vou programar seu celular?
Já mudou de modelo o celular daqui a 4 meses. E eu não tinha como falar ele com 1 ano, que era o que eu tinha de capacidade de instalar. A empresa não dava conta de instalar mais que isso. O que aconteceu? Eu virei para ele e falei, o que vocês acham? Falei, senhor Clemente, eu faço essa instalação com 23 dias. De onde eu tirei isso? Hoje é que dia? 3, né? 3 de setembro de 2015. Até hoje eu não sei de onde eu tirei esse número. Falei no estupinho assim, bum, soltou, 23 dias. Ele virou para mim e falou assim, Wallace, então você me faz a gentileza, você passa lá na minha secretária e pega todos os endereços das minhas empresas. Naquela época tinha o Banco Bandeirantes, que era dele, ele tinha a Mercedes, todas as Mercedes de Minas eram dele, as empresas de trator, enfim, tinha 3 empresas naquela época, e essas 3 empresas hoje viraram mais de 250, 300 contratos na trajetória de toda a nossa relação. Bom, e aí, essa é a primeira parte, né? E quando eu chego, aí eu saí da empresa dele, numa alegria enlouquecedora, eu fui dando cambalhota pela rua, feliz da vida, 13 contratos, 17% da empresa cresceu no mesmo dia, e eu falei assim, agora eu vou contar a história para o Fred, né? Vou chegar lá e vou contar para o Fred. Está lá o Fred no escritório, chego eu lá para contar para o Fred. E aí eu viro, entrego, Fred, como é que foi o dia hoje? Fred, eu não vou nem te falar como é que foi o dia. Vendemos 13 contratos, uma coisa enlouquecedora. Falei, 13 contratos? Puta, o Fred me abraçou, me beijou, rolamos no chão, beijamos de língua, fizemos de tudo que você pode pensar. E aí uma alegria, assim, parecia que a gente estava assim, no mundo da lua. Nem se ganhasse na loteria hoje, aqui agora, entregasse um bilhete, eu ficaria tão feliz como ficamos aquele dia. E aí, o Fred parou aquela alegria toda e me perguntou, mas você prometeu para quanto tempo essa instalação? Eu virei para ele e falei, Fred, eu prometi para exatamente 23 dias, na mesma velocidade que eu entreguei pelos contratos, ele me devolveu os contratos. Você está louco, é impossível fazer uma instalação, 23 dias, fazer 13 contratos, como eu gasto um mês para fazer uma instalação. Aí eu dou um pausezinho rapidinho aqui e falo para você o seguinte, o que acontece? Muitas vezes, as pessoas numa administração de um negócio, elas confundem as atividades. E eu virei para o Fred, naquele momento, talvez, foi o momento mais importante da divisão de departamento da nossa empresa, mesmo não tendo tantos departamentos assim. Eu virei para ele, Fred, tem uma história do seu Antônio. O seu Antônio chega em casa, aqueles moço bronco, os gaúchos bravos, e aí ele chega em casa e está a esposa dele lá, chorando, a Maria. Ah, Antônio. Eu falei, o que foi? Aí o Antônio, o que foi, Maria, que está chorando, Maria? Ah, mas a Laís, nossa empregada, está indo embora. Eu falei, se ela está indo embora, isso é um problema dela, Maria. Mas quem é que vai cozinhar agora, Antônio? Quem vai cozinhar agora, Maria, é você. Isso é um problema seu. Antônio, mas ela está grávida ou seu? Então, isso é problema meu. Cada um com os seus problemas, certo? Na mesma hora eu peguei o papel e falei, Fred, eu sou responsável pela área de venda da empresa, você é responsável pela área de instalação, isso é problema seu. Entreguei para ele e falei, eu estou indo embora buscar outra venda. E aí, pronto, fui embora para a rua de novo, vou buscar mais contrato. Lógico que o Fred é muito rápido, assimilou em 2 segundos. Eu conto rapidinho, ele foi para São Paulo, chegou em São Paulo, procurou as empresas que existiam lá do nosso ramo, foi na empresa, procurou os instaladores que tinham lá naquela época, chamou os instaladores, falou, precisamos fazer uma instalação em Belo Horizonte, colocou 10 malucos com ele dentro do ônibus, ele veio para Belo Horizonte, nós alugamos uma casa lá, para ficar lá o mês inteiro, se fosse preciso, que era mais barato, e aí ainda teve um que dormiu com cigarro na boca, no colchão, pegou fogo no quarto ainda, enfim, problema para ter que pintar a casa ainda depois do cara, mas tá bom, faz parte. Resumindo, instalamos com 18 dias, fizemos as instalações todas que eram para ser feitas, os 13 contratos que nós prometemos, instalamos com antecedência, enfim. Gente, eu estou contando para vocês, de certa forma, um pouco da trajetória nossa. Mas, como qualquer outra coisa na vida, como qualquer situação que a gente passa, eu pergunto para vocês o seguinte, qual é a contribuição que eu quero trazer para vocês vindo aqui hoje? O porquê que eu quero tentar transmitir uma mensagem que seja pequenininha, mas que seja isso, uma semente na mente de cada um de nós, que já sabemos, já temos no nosso dia a dia, temos a nossa atividade. O que vocês acham que fez dessa empresa hoje ser uma empresa líder no segmento no Brasil? Nós somos concorrentes de mais de 14 mil empresas. Começamos da estaca zero, vendendo o primeiro contrato, o segundo contrato, como contei para vocês. O que vocês acham que fez a gente chegar aqui? Paixão?
Persistência? Perdão? Não desistir. O que mais? Acreditar no sonho, ok. Acho que tudo isso é importante. Mas eu quero que vocês pensem, e podem falar o tanto que vocês acharem, que eu acho que isso é o mais interessante para a gente poder concluir e criar realmente um raciocínio objetivo. O que vocês acham? Eu vou tentar falar um pouco mais então. Todos os dias que eu acordo, geralmente a gente levanta pensando assim, hoje é meu dia, eu vou trabalhar. Ninguém levanta feliz para trabalhar. Eu falo que trabalhar, tem gente que fala assim, eu amo trabalhar. Tá bom. Eu sempre faço essa pergunta na empresa assim, em todas as reuniões que eu faço, geralmente de auditório, eu pergunto, vocês gostam de trabalhar mesmo? Entendi. E geralmente quem fala isso lá é só quem chegou, que está no primeiro mês de trabalho, então a primeira reunião que fala comigo. Então eu pergunto, então tá bom, vamos pegar aqui, todo mundo aqui está convocado para amanhã, às 7 horas da manhã, fazer uma natação numa lagoa bem geladinha aqui, todo mundo. Beleza? Essa é a missão do trabalho hoje. Agora, a equipe que não quiser ir para lá, eu tenho outra atividade aqui para ser feita. Nós conseguimos fretar aqui no Conselho Regional de Administração de Minas Gerais, um avião para a Disney, passear na Disney 3 dias, que pode levar 2 acompanhantes, aí vocês podem escolher. Vocês vão para onde? Para a lagoa ou para cá? Provavelmente as pessoas que realmente... Nós todos vamos querer passear na Disney, porque é muito melhor do que ir nadar. Então, tem muitas coisas melhores. O problema de tudo isso é que todos nós esquecemos muitas vezes que nós temos vários desses passeios que podem ser feitos, várias conquistas dessas que podem ser atingidas, através desse trabalho que nós fazemos. Então, quando eu começo a fazer a reflexão do que nos fez chegar até aqui, a gente, com certeza, teve um motivo muito forte para estar aqui. E esse motivo é individual. Cada um de vocês tem um. Todos vocês estão aqui hoje com algum motivo. Não é só aprender alguma coisa, não é só vir nesse congresso, mas com certeza, através do conhecimento que vocês vão absorver, implementar isso na sua atividade, que com essa implementação nessa atividade, trazer algum tipo de reconhecimento, um tipo de ganho, para levar a um objetivo que vocês todos traçaram. Então, de certa forma, eu acredito que nada mais é que isso aqui, ó. Todos nós, de certa forma, temos que ter um motivo para uma ação. Sem motivo, ninguém vai a lugar nenhum. Sem motivo, ninguém faz nada. Porque por mais que você tente obrigar alguém a fazer alguma coisa, com certeza essa pessoa fará, por alguns minutos. Mas nunca por uma trajetória de 20 anos. Então eu começo a pensar o seguinte, qual é a reflexão e qual é a mensagem que eu quero trazer? Primeiro, que todos nós temos que levantar todos os dias com um motivo muito claro na nossa vida. Isso é o ponto fundamental. Para você ser o melhor administrador do mundo, do Brasil, de onde quer que você seja, você tem que ser realmente o melhor. E para ser o melhor, você tem que ter um objetivo na sua vida, claro. E tem que ter esse motivo. E esse motivo tem que ter tamanho, tem que ter cor, tem que ter data, tem que ter prazo. Tem pessoas que levantam todos os dias para trabalhar. Mas para trabalhar para quê? Qual é a conquista do trabalho? Qual é o objetivo do trabalho? Pronto. Então eu consegui, olhando para trás, que todos os dias que eu tinha vontade de desistir, eu tinha um motivo maior para avançar. Claro que naquela época eu não tinha essa consciência que eu tenho hoje. Hoje eu tenho claro a minha consciência, meus objetivos estão anotados num papel que eu ando no meu bolso. Todos os dias eu vejo ele, analiso, percebo, enquadro, cheiro ele, pego nele, ilustro ele na minha mente, durmo pensando nele, levanto pensando nele, porque é ele que me faz, efetivamente, eu suportar os meus desaforos do dia a dia. Por isso que eu falei para vocês, eu queria dar um nome para essa palestra. Nós somos do tamanho do desaforo que suportamos. Quando eu falo desaforo, eu sou do tamanho dos sonhos que eu tenho. Só que eu tinha que botar uma palavra para dar uma chocada, fazer um marketing. Então, de certa forma, eu conto para vocês essa história aqui, ó. Esse rapaz trabalha na EMIV, há 4 anos. Trabalhava na EMIV. Aí, eu cheguei na garagem, para subir, ele estava na garagem me esperando, de manhã. Aí ele me procurou, ô Sorola, eu queria falar com o senhor uma coisa. Foi perfeitamente. Ele falou assim, eu sou o William, trabalho no departamento de qualidade da empresa, e eu queria falar com o senhor que eu vim aqui para te agradecer muito, porque eu conquistei meu primeiro sonho. Ah, que ótimo, William. E qual foi o seu sonho? Ele falou assim, eu estava com a mão assim, apertando a mão dele ainda. Ele falou assim comigo, eu comprei minha casa. Eu tirei a mão e falei, esse cara está roubando de nós.
Tá louco? Como é que tem um salário com 3 anos e já está comprando uma casa? Claro, estou brincando. Então, essa história dele vai ilustrar a vida de vocês e vai dar muita iluminação, vai dar muita luz para vocês conseguirem iluminar as pessoas que às vezes ficam perdidas na vida e não sabem por que elas não conquistam os objetivos dela. O Willer, ele trabalha de 8 às 6 da tarde, como todos nós trabalhamos normalmente. Ganha um salário para sobreviver, como todos nós ganhamos normalmente. Só que o Willer faz um pouco a mais que isso. Ele colocou um objetivo na vida dele, que era comprar casa. Mas vamos botar um objetivo que seja fácil para todo mundo aqui fazer conta e ilustrar. Imagina que todos que estamos aqui, e aqueles que estão ligados a nós, têm um sonho de comprar um carro para poder ir e vir, sem ter que andar de ônibus. Certo? Certo, gente? Tá bom. Aqueles que já têm um carro, muitas vezes não lembram quando não tinham, então tem que lembrar. Então, todo mundo teve essa vontade. Quem não dirige, quando dirigiu, enfim. E aí, naquele momento, o Willer colocou um objetivo para ele, que era um objetivo absolutamente claro, que era fazer exatamente, comprar um carro de 10 mil reais. Não é uma Ferrari, mas não é uma carroça, mas é um carrinho justo que vai dar para ele poder se locomover. Então, vamos imaginar que ele colocou na cabeça dele, que é aquilo ali, que ele queria ter um carro de 10 mil reais. Então, ele estipulou um prazo de 3 anos. Então, são 36 meses. O que realmente ele tem que guardar por mês? 10 mil em 36 meses, 280 reais. Certo ou errado? Certo, gente? Se fosse a área de contabilidade, é só mais fácil de falar a resposta. Mas então tá bom, é 280, tá bom. 300 reais por mês. Lá na IMIV, a gente tem um plantão, que é um plantão que fica pronto para poder atender as ocorrências de arrombamento. Então, nós temos lá X pessoas que ficam de plantão. Quando nós temos arrombamento, as viaturas ficam na base, aguardando, e é deslocado esses vigias que ficam tomando conta dos patrimônios até que o cliente, no outro dia, consiga, de certa forma, arrumar o vidro que quebrou, enfim. Então, fica lá o plantão. Esse plantão paga-se 100 reais por cada noite que a pessoa fica lá, tá bom? Beleza. O que o Willer faz? O Willer sai às 6 horas da divisão dele, passa lá e pergunta para a gerente da área de monitoramento. Ele desce os andares lá da empresa e pergunta: dona Joyce, eu gostaria de saber se a senhora tem hoje plantão aqui na empresa. Aí ela fala assim: tenho. A senhora pode me escalar? Posso. E escala ele. Fica lá ele, por conta, aguardando. Pode ser que tenha arrombamento, pode ser que não tenha, e ele está lá pronto. Então ele ganha 100 reais para ficar à noite. Eu pergunto a você, quantos plantões ele terá que fazer em 30 dias para cumprir a meta de 3 anos de ter o carro? 3. Será que ele não pode fazer um plantão no sábado, no outro final de semana um outro, e no outro um outro? Pode ou não? Beleza, ele pode. Não vai exigir demais dele, vai? A cada 30 dias fazer 3 plantões, para ele poder fazer a meta do sonho dele, que é ter um carro? Não. Só que ele não para por aí. Em frente ao prédio, que é a sede principal nossa, tem um buffet, que é o buffet mais conhecido de Belo Horizonte, chamado Buffet Catarina. A dona Catarina, uma senhora super competente, super disciplinada, ela tem festa lá toda quinta, sexta, sábado, domingo, enfim, praticamente a semana toda. Ele sai da EMIV, ele faz o trabalho de 8 às 6 normalmente, ele cumpre os plantões que ele solicita lá, e ele atravessa a rua e vira para a dona Catarina lá e fala: dona Catarina, eu sou o William, eu trabalho nessa empresa aqui chamada EMIV, de segurança, que ela conhece, que ela é nossa cliente. Eu falei assim, ele fala assim: eu tenho um terno, eu tenho uma gravata borboleta e eu sou um ótimo garçom. A senhora tem aí uma escala para um garçom? E ela fala assim: eu tenho, pode vir trabalhar aqui conosco. Pronto. Naquele momento, ele entrou na escala de garçom. Agora eu vou ilustrar para vocês aqui. Imagine só que o William está lá, servindo de garçom a noite toda, na festa. Aí ele vem com uma cervejinha, pronta para ser servida, e de repente ele está lá e serve essa cerveja. A pessoa que recebe a cerveja, quando vai provar a cerveja, acha a cerveja quente. Vira para ele e fala: está quente a cerveja, garçom. O que você acha que é a primeira vontade que ele tem de fazer? O quê? Geralmente a minha vontade seria, depois de cansar, trabalhou o dia inteiro, fez o plantão ainda, e depois você trabalhar de garçom, dá vontade de virar o copo na cara do cliente. Certo ou errado? É a vontade que ele tem. Só que ele pensa 2 vezes. Ele volta, fala assim: será que eu jogo, será que eu não jogo? Aí ele pensa no sonho dele. Ele pensa no sonho dele. Ele pensa no carro dele.
Se eu jogar, Dona Catarina não me contrata mais, ainda vai me queimar meu filme na EMIV, é capaz ainda de romper essa relação. Então, ele volta, fala, só um minutinho, por favor, sai correndo, ele vai lá rapidamente, lá na cozinha, chega lá, me arranja rápido uma cerveja gelada para o cliente lá fora, rápido, mas tem que ser aquela que é da Canela de Pedreiro, vamos embora, vamos dar lá, mofada, traz correndo, tal, serve o cliente. Aí vem cá, naquele serve aqui rapidamente, aí o cliente que estava ali atendendo, ele estava atendendo, toma uma cerveja geladinha, aquela estupidamente gelada, fala assim, nossa, essa tá boa demais. Pronto. E ali a noite toda, o William serve essa pessoa. Só que não serve só ela. Ele serve mais 10 em volta dela, certo? E o que essas pessoas que foram bem servidas pelo William fazem com ele no final do dia? Dá uma gorjeta. Então ele ganha 10 gorjetas. Não quero saber quanto. Ele ganha os plantões para trabalhar como garçom. Ele ganha os plantões para trabalhar como vigia. E ele ganha o salário que ele ganha para trabalhar conosco lá de 8 a 6. Está explicado por que o William, em 3 anos, dá entrada no seu apartamento. Então, senhores, quando a gente pensa na nossa atividade, a gente pensa no nosso dia a dia, você não tenha dúvida que uma das coisas mais fundamentais na nossa trajetória é termos efetivamente motivos para fazer a gente suportar as adversidades do dia a dia. Nós estamos numa boca de uma crise onde o Brasil está derretendo, onde nós, administradores, teremos que fazer chupar cana e assoviar ao mesmo tempo, onde todos os dias é um novo desafio, e nós temos um Brasil pela frente complicado, onde nós teremos que preparar mesmo, ficar justo, para ficar firme, para aguentar, suportar isso. Então, todos os dias, você tem que ter motivos fortes para que te faça isso, senão você desiste. Eu sempre falo, desistir é para sempre, a dor é passageira, a dor passa, por isso tem que ser firme, tem que ter objetivo claro e firme, porque o William está no dele, ele quer comprar a casa dele, ele imagina lá na casa dele, a esposa dele chegando, ele chegando em casa trabalhando, chegando em casa a esposa dele sentada lá aguardando para tomar uma sopa à noite, ele pensa no filho dele deitado na cama, que ele abre a porta, olha lá e vai criando. Então esses sonhos que foram traçados, que estão escritos, que tem tamanho, que tem cor, fazem a gente realmente suportar os desafios da nossa trajetória e da nossa vida. Bom, eu digo que, de certa forma, todos nós aqui, eu trouxe essa fotografia porque se eu vinha para Rio Grande do Sul, eu tinha que falar sobre churrasco. É uma das coisas que fazem a gente realmente ser, fazer, igual eles falam do mineiro no pão de queijo, o churrasco eles falam do gaúcho. E eu digo que todos nós temos a nossa atividade. O que faz garantir a nossa empregabilidade? O que faz garantir o nosso dia a dia? O que faz garantir tudo isso que a gente realmente foi contratado para fazer? São os nossos diferenciais. Eu pergunto para vocês, há 20 anos atrás, aqui talvez não, mas há 20 anos atrás, lá em Belo Horizonte, cidade que eu cresci praticamente a minha vida toda, eu pergunto, se você chegasse numa churrascaria a rodízio, há 20 anos atrás, na porta dela, você ia ver lá uma placa assim, aqui tem qual carne? Aqui tem picanha. Há 20 anos atrás, picanha era tratado uma carne diferente para ser servida numa churrascaria rodízio em Belo Horizonte. Era diferente. Então, uma churrascaria rodízio que tinha picanha na trajetória dele, era realmente uma churrascaria diferenciada. Passaram-se 20 anos. Nós estamos em 2015. Eu tenho certeza que ninguém tem coragem de chegar em qualquer churrascaria de Belo Horizonte e perguntar, só tem picanha no cardápio aí? Por quê? Porque hoje é o quê? Ter picanha no cardápio é o quê? Obrigação. Obrigado. Hoje é obrigação ter picanha. E aí, eu pergunto, será que nós não estamos fazendo a nossa obrigação ou será que nós estamos fazendo o que nós temos que fazer, que é o nosso diferencial? Qual é o diferencial? Porque muitas vezes você acha que eu atendo bem, eu sou competente, sou isso, mas não. Todos os dias nós temos que criar coisas novas, todos os dias nós temos que inventar coisas novas, todos os dias nós temos que tentar fazer mais com menos. Então, senhores, a cada dia mais, muito atento para que vocês sejam cada vez mais necessitados nesse mercado, sejam cada vez mais referência nesse mercado. A cada vez mais que a gente puder fazer, de certa forma, mais com menos, eu não tenho dúvida que a gente está fazendo realmente cada vez mais o nosso diferencial. E cada um de vocês, na atividade que exerce, na empresa que trabalha, aonde quer que esteja, eu não tenho dúvida que vai encontrar o caminho cada vez mais. Só tem uma coisa só tem uma receita para isso. Comece a fazer. Comece a fazer que essas dificuldades vão aparecer, e se você tiver um objetivo forte, você vai superando essa dificuldade, vai superando, e o que não pode é parar. Nós não podemos parar.
E tem mais uma outra coisa que eu gostaria de fazer para poder já encerrar, porque acho que meu tempo já estourou. Não, por favor, volta, não é isso não. Volta, por favor. É a história dos navios. Há muitos anos atrás, na época das conquistas das novas terras, existia um conquistador de terra espanhol muito famoso. Aonde ele entrava, aonde ele parava os navios dele, aquela terra era dele. Ele conquistava. E ele tinha um segredo, porque os outros não eram assim. Então ele tinha um segredo diferente de todos os outros conquistadores. E aí chegaram para ele e perguntaram qual era o segredo que ele tinha. E ele disse assim: eu tenho um método um pouco diferente dos demais. Eu chego com meus navios, paro, desço, solicito aos meus soldados que montem acampamento, e quando acaba de montar o acampamento, eu peço a eles que coloquem fogo nos navios. Aí ele falou assim: e daí? E daí que quando a gente coloca fogo nos navios, as pessoas, os meus soldados, todos estão ali comigo, eles não têm chance de recuar. Eles só têm que avançar. Eles têm que conquistar aquela terra, senão eles vão morrer. E geralmente as pessoas não querem morrer. Elas querem avançar e querem conquistar. Muitas vezes na nossa vida, a gente começa a trabalhar, a gente começa a fazer exercer uma atividade, e a gente começa a ter várias opções, e essas opções que fazem a gente perder o foco de onde nós queremos chegar. Então, gravem mais isso aqui. Gravem cada vez mais. Queime o navio de vocês todos. E vai naquela ponta que você deseja. Não tenha nenhuma outra possibilidade. Avance. Direcione a sua vida naquela direção. Porque eu tenho certeza que cada vez mais você vai conquistar as suas terras, os seus objetivos, e assim você vai traçar uma vida que cresce, que desenvolve e que evolui. Bom, de toda forma, eu procurei também trazer uma mensagem que fosse uma mensagem que levasse também uma coisa positiva. Eu aprendi, durante toda a trajetória da minha vida, que em todo momento que eu passo pelas pessoas, eu tenho a obrigação de fazer com que elas se sintam melhores e mais felizes. Isso é uma obrigação. No cumprimento de manhã, no cumprimento à tarde, no cumprimento no final do dia, onde quer que seja. Nós temos o compromisso de fazermos as pessoas que passaram pelas nossas vidas serem melhores e mais felizes. Não interessa em qual momento. Então, de certa forma, eu preparei um vídeo, que esse vídeo é mais ou menos o que a gente faz. As propagandas, a mídia que a gente faz em Belo Horizonte, como que a gente faz, para que vocês possam perceber que de repente é meio fora do padrão, é meio fora do que realmente é estabelecido pelas regras de marketing no Brasil inteiro, mas são coisas que de repente fazem chamar a diferença, chamar a atenção de forma diferente. Então, eu solicito aqui o pessoal do som, se pudesse dar um grauzinho na música, para a gente poder soltar esse vídeo aí para eles. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Here come bad news, talking this and that. Well, give me all you got and don't hold it back. Well, I should probably warn you, I'll be just fine. No offense to you, don't waste your time. Here's why. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Bring me down, can't nothing bring me down.
Essa música chama rap. E a gente tem que pegar esse exemplo dessa música. Rap é ser feliz. A gente já tem a felicidade de poder estar aqui hoje, com saúde. E eu não tenho dúvida que essa é uma das grandes conquistas que Deus já nos permitiu ter. E para fechar, eu digo que tanto eu como o Fred, em muito tempo da nossa trajetória, a gente não tinha percebido isso. Que as pessoas que trabalham conosco, nós somos mais de 1.500, o que faz com que a gente realmente tenha um resultado extraordinário na nossa administração, na nossa forma de tocada de negócio? Existe uma coisa, e essa coisa a gente começou a entender claramente. A gente não realiza o meu sonho, o sonho do Fred, o sonho de ninguém, se a gente não realizar primeiramente o sonho de cada liderado da nossa empresa. Então nós chegamos à conclusão que a coisa mais importante na nossa forma de administrar é conseguir fazer a condução de cada liderado nosso na busca do seu sonho, do seu objetivo. Porque a partir do momento que eu realizo o sonho dele, eu realizo da coletividade, eu realizo da empresa e realizo a nossa. Então, eu espero que, de certa forma, eu possa ter contribuído aqui com cada um de vocês com um pouco mais de informação. Lembrando que a vida a gente tem que anotar as coisas para poder criar cada vez mais as nossas sinapses. Lembrando cada vez mais que a gente tem que ter um motivo para fazer a gente levantar cedo da cama. Lembrando cada vez mais que a gente tem que ser competitivo, realmente tem que buscar soluções, tem que começar a criar cada vez mais a forma de pensar diferente do que os outros pensam. E lembrando que a gente tem que ter muita fé em Deus, que muitas vezes a gente fica pensando que não tem solução, que não tem, mas tem. Deus nos colocou aqui na terra para evoluir, nos colocou aqui para desenvolver, nos colocou aqui para crescer. E eu não tenho a menor dúvida que Ele está presente e teve um propósito para nos colocar unidos aqui pela parte da manhã dessa quinta-feira, comemorando 50 anos. Eu falei com o Gilmar aqui que é impressionante, pouquíssimas empresas passam nos seus 2 anos de vida. Pouquíssimas, raríssimas. Menos ainda passam 10 anos. Menos ainda atingem 20, raríssimas 30, com pouquíssima exceção 40. E ter uma instituição que está comemorando 50 anos, é de dar orgulho a todos nós que somos administradores. O Gilmar disse assim que nós temos aqui no Brasil centenas, milhares de profissões, mas somente 30 é reconhecido. E nós somos reconhecidos há 50 anos. Na profissão de administrador, que tem muito orgulho de representar e tem muita preocupação, porque todo dia a gente é pego de surpresa para falar, será que a gente está fazendo da melhor forma? Mas lembre-se, faça de coração, que eu não tenho dúvida que Deus vai te dar, com certeza, o melhor caminho para caminhar na direção mais certa possível. E aí eu estou disponível para poder fazer as devidas argumentações, perguntas, se é que nós temos aí tempo, estou às suas ordens. Te agradecer. Obrigado. Agradecer, vamos atender uma pergunta, né? Porque o tempo realmente já está bem ajustado, né? O Fabrício, lá do Rio de Janeiro, ele pergunta o seguinte: como manter um diferencial competitivo, visto que no contexto atual a concorrência emerge interligada e de forma sistêmica? Ok. Fabrício está onde? Fabrício, tudo bem, né? Deixa eu falar numa linguagem mais assim, menos polida. Cara, todos os dias você vai ter concorrente. Todos os dias vão morrer 2, vão nascer 4. É uma coisa que é igual unha, cresce todo dia. Só que numa concorrência, na atividade que você exerce, aonde quer que você estiver, na função que for, você vai ter que ser diferente. Quando eu disse para você ali que nós tínhamos um telefone, 5 aparelhos de telefone, para ser diferente, é porque nós queríamos ser percebidos de forma diferente. Na sua atividade, você encontra meios e mecanismos, se você começar a buscar. A roda foi inventada. Não reinvente a roda, só dá velocidade nessa roda. É isso que faz a grande diferença. E num país que nós vivemos, que eu acredito que o Brasil ele tem uma capacidade de transformação, uma capacidade de crescimento. As pessoas falam assim, eu desisto desse Brasil e vou embora. Não desiste, não. O Brasil é fantástico. O Brasil é um país maravilhoso, de riquezas naturais absolutas, coisas para serem feitas fantásticas, pessoas que saíram do nada e conseguiram chegar onde desejaram chegar. Enfim, o que nós temos que acreditar é que, primeiro, ter fé em Deus, óbvio, e segundo, que você tem que realmente fazer as coisas suas ser diferente. E como é que você vai ser diferente? Sendo diferente. É uma questão de atitude. Você começa a ser diferente na hora que você levanta de manhã e fala assim, obrigado, meu Deus, pela vida que tem. Pronto. Dali para frente, todos os dias você vai ser diferente. Tente sair do parâmetro que todo mundo está seguindo. Comece a analisar, dá um passo para trás e analisa a sua atividade. Analisa o que você está fazendo, vê quem que são os melhores, o que eles fizeram. Pega o contexto todo, faz aquilo tudo, bota no liquidificador, você vai sair com a sua receita pronta.
Não sei se eu consegui te responder isso de uma forma mais objetiva, mas se você quisesse saber... Ontem eu estava aqui na porta, uma amiga minha e um amigo meu que estavam comigo, e ela falou assim, eu trabalho com lingerie. E ela falou assim comigo, eu gostaria de ter um diferencial para oferecer. Eu falei assim, bota elas de lingerie no sinal que você vai ver como é que vai todo mundo pensar no você amanhã. Pronto. Então, cada um pode criar a sua atividade diferenciada dessa forma. Entendeu? Ok, Wallace. Agradecemos aí a sua participação. O evento, eu vou te passar a mão aqui o certificado. Ninguém quer saber mais nada? Tá tudo certo? Bom, a avaliação vocês fazem do Gilmar, porque eu digo, eu não sou especialista em palestra, mas eu tentei aqui, de certa forma, com bastante humildade, em resumo, trazer um pouco da nossa trajetória. Muito obrigado a todos vocês que, de certa forma, com a presença de vocês me prestigiaram. Muito obrigado, gente. Obrigado a todos.